Graça e paz, queridos, Pastor Alexandre aqui. E hoje chegou o grande dia, Gênesis 45. José se dá a conhecer aos seus irmãos. Mas olha, antes de você saber o que aconteceu, vou colocar a vinheta para passar e não esquece não. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Eu quero ouvir teu comentário, eu quero responder o teu comentário, porque quanto mais a gente curte, quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente comenta, mais as pessoas se interessam. E o YouTube vai mostrar esse vídeo para outras pessoas que não são os inscritos, né? E aí a gente vai poder espalhar a palavra de Deus. Amém? Vem comigo que eu estou te aguardando depois da vinheta. Gênesis 45. Muitas emoções, amado. Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui, de volta. E hoje a gente vai tratar de Gênesis capítulo 45. Finalmente José vai se dar a conhecer aos seus irmãos. Mas calma, se você é novo por aqui, eu te entendo, você deve estar apreensivo, porque você caiu de paraquedas no episódio 45, então vamos fazer o seguinte, dá um pause, vai lá no meu canal, vou colocar um card aqui em cima. Esse card é uma bolinha branca, deve aparecer mais ou menos aqui, e aí você vai ser direcionado para a série Gênesis. Mas se você, por um acaso, não vê esse card ou ele não aparecer para você, você vem aqui embaixo, olha, Pastor Alexandre dos Santos, clica no meu nome, aí você vai parar lá no canal Ministério Caminhos. Quando você parar no canal Ministério Caminhos, o que vai acontecer? Você vai pegar, vai lá em playlists, você vai encontrar todas as séries. A série de Devocional de Ruth, a série Gênesis, a série de Estudo e Confronto com Ezequiel, a série de sermões, outras devocionais que eu fiz, você vai encontrar todas as séries. Aí você vai na série Gênesis e faz assim, olha, lê o capítulo 1 da Bíblia, primeiro a Bíblia, tá, amado? Depois assiste o episódio 1. Lê o capítulo 2, episódio 2. Lê o capítulo 3, episódio 3. E assim por diante. Amém, querido? E aí você não vai perder nada. E aí eu tô te aguardando aqui logo depois do pause. Vem comigo que eu vou te explicar Gênesis capítulo 45, que Deus tem uma palavra para nós. E hoje eu quero fazer diferente. Eu quero começar lendo. Eu sempre falo, né? Eu sempre dou uma introdução, mas eu quero começar lendo o texto de Gênesis 45. E depois a gente vai comentar sobre ele. Diz assim, olha, então José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou, saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e um senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele, assim manda dizer seu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim. Não demore. Amém, querido?
Eu quis começar lendo para você entender. No episódio passado, Judá, ele se coloca numa postura, ele toma a frente no momento crítico. José vai pegar Benjamim porque José trama, né, colocar o cálice na boca do saco de cereal de Benjamim para acusá-lo injustamente e para trazê-los de volta, e ele queria ficar com o irmão, mas ele não se aguenta, né? Judá começa um discurso, e amado, presta bem atenção, esse capítulo 45 é a continuação do 44. Então, por que José explode em choro? Porque, na verdade, o discurso de Judá, quando chega na parte final que diz, olha, fica comigo e deixa o menino de volta para o pai, porque se voltarmos para casa sem o menino, sem esse filho amado desse meu pai morrerá. Essa palavra entra. Você vê que é depois do discurso de Judá que tudo acontece. E ali José, ele tem uma crise de choro tremenda. José, ele tem uma crise de choro. A Bíblia vai dizer, como eu li aqui para vocês, ele manda todo mundo sair de perto dele. No caso ali, ele mandou os egípcios, os empregados, os servos dele. Eles saem de perto de José. E aí José pega e chora muito alto. E diz que o choro podia ser ouvido na casa de Faraó. Como assim, pastor? Ele chorou tão alto. Queria lá, pastor. Isso está meio estranho. Não tinha megafone, microfone na época. Calma, querido. Não deixa a tua incredulidade tomar conta que eu vou te explicar. José morava no palácio. Naquela época era comum os príncipes, os governadores, eles tinham os aposentos, casas dentro do palácio. Ou seja, o rei, ele fazia um palácio. Esse palácio, amado, era praticamente uma mini cidade. Você consegue entender? O palácio, ele era cercado porque era a casa real. Só que dentro havia uma área livre, como se fosse um castelo, esses castelos medievais. Imagina isso. Claro que não tem nada de castelo medieval aqui, né, amado? Eu estou só te falando para você ter ideia. Havia um portão palácio. Quando você entrava, havia uma área livre para ver o céu. E havia casas, ou seja, todas elas eram a casa do rei, era o palácio do rei, mas eram casas independentes dentro do domínio do rei, porque era mais estratégico. O rei queria estar perto dos seus governadores. Isso evitava traição e também dava uma logística melhor para os planejamentos, para as estratégias, para a tomada de decisão. Então era comum os reis deixarem ou quererem que os seus príncipes, anciãos, conselheiros, adivinhos morassem dentro do palácio, nas suas casas, mas dentro do palácio. Então havia uma distância considerável entre a casa de Faraó e a casa de José, mas ambas estavam dentro do palácio. Amém, querido? Você consegue entender? O choro de José poderia ser ouvido sim na casa de Faraó, porque era um choro muito alto e era perto, porque estavam dentro do mesmo palácio. E ali, José desabafa. E é sobre esse desabafo que eu quero tratar com você. É sobre esse desabafo que eu quero falar com você. Sabe, querido, feliz é o homem de Deus, a mulher de Deus, que consegue entender a soberania de Deus. José, ele estava liberando perdão aos seus irmãos. Quando nós liberamos perdão, e eu falei disso no episódio anterior, ou seja, no penúltimo episódio, sem ser o último, penúltimo, eu falei isso para você. Quando nós liberamos perdão, nós conseguimos ver a suficiência de Deus em cobrir, em compor as nossas perdas, os nossos prejuízos, o tratamento de Deus nas nossas cicatrizes, os nossos problemas, nas nossas feridas, naquilo que a gente mais tem de ruim na nossa vida. Então, quando nós perdoamos, quando nós liberamos perdão, nós conseguimos ver a essência de Deus sobre as nossas vidas. Amém, querido? É através do perdão que a gente consegue entender o quanto Deus é suficiente nas nossas vidas. É através do perdão que a gente consegue entender o quanto Deus é capaz de suprir, de cobrir as lacunas das nossas vidas. Então, amado, quando José começa a liberar o perdão, ele vê a soberania de Deus. Primeira lição, amado. Libere perdão na sua vida. Perdoe as pessoas que você acha que te fizeram mal.
Perdoe as pessoas que você acha que te causaram algum prejuízo. Perdoe as pessoas que te feriram. Perdoe as pessoas que te machucaram. Perdoe as pessoas que por um acaso fizeram algum mal contra você, ou que você acha que fizeram algum mal contra você. Porque quando você faz isso, você assume a soberania de Deus sobre a sua vida. E você entende que se Deus é soberano sobre a sua vida, ninguém poderia fazer nada com você se não estivesse dentro da permissão de Deus e se não fosse para os planos de Deus. Segundo ponto, segunda lição que você tem que entender, uma coisa muito importante que você tem que entender, amado, é que tudo o que acontece na nossa vida, se está debaixo da soberania de Deus, é porque existe um bem maior. Sabe, querido, nós estamos muito acostumados a querer ver o nosso bem. Queremos ver só as coisas do nosso prisma, do nosso ponto de vista. Queremos o nosso bem, olhamos para o nosso umbigo, para a ponta do nosso nariz, não enxergamos o que está em redor. Sabe, amado, é muito bom, porque quando nós entendemos a soberania de Deus, nós entendemos que Deus, ele faz coisas não pensando só no nosso próprio bem-estar, mas pensando no bem-estar de várias pessoas que estão ao nosso redor. Você já parou para pensar que Deus, ele pensa nas pessoas que estão ao seu redor? Você já parou para pensar que Deus pensa nas pessoas que estão na sua família, nos seus filhos, na sua esposa, no seu esposo, primos, tios, mãe, pai, sobrinhos? Sabe, querido, às vezes você pensa só no seu bem e não pensa no bem dos outros. Mas eu quero te falar uma coisa. Chamado de Deus, o chamado de Deus para as nossas vidas é que verdadeiramente acreditemos no propósito que Ele tem nas nossas vidas. E nenhum propósito é pessoal. Todo o propósito de Deus nas nossas vidas sempre vai visar o coletivo. Sempre o propósito de Deus nas nossas vidas vai visar o bem comum, o bem das pessoas que estão ao nosso redor, o bem das pessoas que estão à nossa volta. Por isso, pare de olhar para o seu umbigo, pare de olhar para as suas frustrações, pare de olhar para as coisas ruins que aconteceram com você, pare de olhar. A gente só alcança maturidade na presença de Deus quando a gente entende verdadeiramente que até aquilo que nos vem de ruim é Deus trabalhando na nossa vida para que o bem comum seja alcançado, para que o bem da coletividade seja alcançada, para que o bem ao próximo possa ser efetivo, para que o bem àquele que está próximo de mim possa ser efetivado e ativado. E quantas pessoas, amados, estão esperando o bem ser ativado através das nossas vidas, mas nós não conseguimos, nós não nos colocamos, porque queremos só o nosso bem. E aí, nós não abrimos a chance nem a oportunidade de Deus fazer na nossa vida o bem fluir, espirrar sobre a vida das outras pessoas. José diz para os seus irmãos, olha, não fiquem assustados e nem fiquem se culpando por terem me vendido para o Egito. Não foram vocês que me fizeram mal, não foram vocês que me venderam para o Egito, mas foi Deus que escolheu a mim como remanescente para a preservação da vida, porque já há 2 anos tem fome na terra e ainda há mais 5 anos. E eu fui colocado como um pai para a casa de Faraó, para a preservação da vida do Egito e da de vocês. O que Deus quer fazer através da sua vida? O que Deus quer fazer através do propósito que Ele tem na sua vida? É só te dar bens? Te dar situações boas, favoráveis? Ou será que Deus quer buscar algo a mais para a vida das pessoas que estão ao seu redor? Para a preservação. Será que você não é um remanescente para a preservação da vida? Aqueles que se dizem líderes, mas que parecem que não amadureceram, são molecotes no ministério. Deixa eu te falar, não fique olhando para o seu próprio benefício. As coisas não giram ao redor de você. Comece a olhar ao teu redor, porque tem pessoas precisando de Deus. E quando nós achamos que nós é que somos o centro das atenções, deixamos de fazer aquilo que é necessário para a vida das outras pessoas. E isso é muito ruim.
Amém, amados? Que essa palavra possa entrar no teu coração. Que a liberação de perdão seja o primeiro passo para que você possa ativar na tua vida a suficiência e a soberania de Deus, para que o teu propósito, aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida, possa chegar aonde precisa chegar, que é a vida das pessoas que estão ao teu redor. Recebe essa palavra e manda para alguém, porque tem muita gente precisando ouvir essa palavra. Amém, querido? Fica com Jesus, amado.